A história do computador é uma prova da engenhosidade humana. Uma busca incansável por controlar a informação e automatizar tarefas complexas. Das rudimentares máquinas de calcular aos dispositivos sofisticados com os quais interagimos diariamente, a evolução dos computadores tem sido simplesmente notável. Os primeiros matemáticos e inventores lançaram as bases com calculadoras mecânicas e conceitos que, mais tarde, formariam a base da ciência da computação. O século XX testemunhou o nascimento dos primeiros computadores eletrônicos, máquinas colossais que marcaram um ponto de virada na história. Este vídeo irá mergulhar na fascinante história do computador, traçando sua evolução desde as calculadoras do tamanho de uma sala até os dispositivos onipresentes que permeiam nossas vidas hoje. Meados do século XX testemunhou o surgimento dos primeiros computadores eletrônicos, marcando um momento crucial na história da tecnologia. Um desses gigantes foi o Colossus, um computador britânico ultra-secreto desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para decifrar mensagens alemãs criptografadas. Construído com milhares de válvulas, o Colossus mostrou o potencial da computação eletrônica, demonstrando sua capacidade de processar grandes quantidades de dados em velocidades notáveis. Do outro lado do Atlântico, outro computador pioneiro estava tomando forma: o Integrador Numérico Eletrônico e Computador, ou ENIAC. Concluído em 1945, o ENIAC era uma maravilha da engenharia, composto por mais de 17 mil válvulas, 70 mil resistores e 5 milhões de juntas soldadas à mão. Programar essas máquinas frequentemente envolvia manipular fileiras de interruptores e cabos, muito diferente das interfaces amigáveis às quais estamos acostumados hoje. Apesar de suas limitações, Colossus e ENIAC representaram um salto monumental na tecnologia da computação, abrindo caminho para as inovações transformadoras que se seguiriam. O desenvolvimento desses primeiros computadores marcou o início da era digital, inaugurando uma era de avanço tecnológico sem precedentes. A invenção do transistor em 1947, nos laboratórios Bell, marcou uma virada na história da computação, abrindo caminho para computadores menores, mais potentes e mais confiáveis. O transistor, um pequeno dispositivo semicondutor, podia amplificar ou alternar sinais eletrônicos, substituindo efetivamente as válvulas volumosas e ineficientes que alimentavam os primeiros computadores. Com o advento dos transistores, os computadores puderam ser construídos significativamente menores e com maior eficiência energética. Essa miniaturização permitiu que circuitos mais complexos fossem gravados em wafers de silício, levando a um aumento exponencial no poder de computação. A era dos transistores testemunhou a ascensão do computador mainframe, máquinas poderosas que podiam ser acessadas por vários usuários simultaneamente. Esses mainframes encontraram aplicações em empresas, universidades e agências governamentais, onde eram usados para tarefas como processamento de dados, cálculos científicos e contabilidade. O desenvolvimento do transistor marcou um momento crucial na jornada dos computadores do tamanho de uma sala para os dispositivos onipresentes que conhecemos hoje. A invenção do microprocessador no início dos anos 1970 marcou outro momento crucial na história da computação, inaugurando uma era de acessibilidade e preço sem precedentes. O microprocessador, um único chip contendo todas as funções da unidade central de processamento de um computador, essencialmente miniaturizou um computador inteiro em uma única peça de silício. O primeiro microprocessador disponível comercialmente, o Intel 4004, foi lançado em 1971. O microprocessador revolucionou a computação, mudando o paradigma dos mainframes grandes e caros para computadores pessoais menores e mais acessíveis. O impacto do microprocessador se estendeu muito além dos computadores tradicionais, encontrando seu caminho em uma ampla gama de dispositivos,
de calculadoras e relógios a eletrodomésticos e automóveis. A versatilidade e o preço acessível do microprocessador permitiram sua integração em inúmeros aspectos de nossas vidas, revolucionando silenciosamente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Pense no seu micro-ondas, no seu videogame, até no tanquinho de lavar roupa. A década de 1970 testemunhou o nascimento do computador pessoal, uma inovação transformadora que trouxe o poder da computação para as massas. O Altair 8800, lançado em 1975, é considerado um dos primeiros computadores pessoais de sucesso comercial. A revolução do computador pessoal empoderou os indivíduos, fornecendo-lhes acesso sem precedentes a informações, ferramentas e oportunidades. O final do século XX testemunhou a ascensão da internet e da World Wide Web, duas tecnologias interconectadas que transformariam profundamente a maneira como nos comunicamos, acessamos informações e interagimos com o mundo ao nosso redor. A internet, uma rede global de computadores interconectados, teve suas raízes na década de 1960, evoluindo de um projeto do Departamento de Defesa do USAID, chamado ARPANET. A ARPANET foi projetada para conectar pesquisadores em diferentes instituições, permitindo que eles compartilhassem informações e recursos com mais eficiência. A World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee em 1989, forneceu uma maneira amigável de navegar pela vasta extensão da internet. A visão de Berners-Lee era criar um sistema onde os documentos pudessem ser vinculados, permitindo que os usuários saltassem de uma informação para outra sem problemas. A convergência da internet e da World Wide Web desencadeou uma explosão sem precedentes de compartilhamento de informações, comunicação e colaboração. O e-mail se tornou uma forma onipresente de comunicação, conectando pessoas em continentes diferentes em tempo real. O navegador da web, com sua interface gráfica intuitiva, tornou mais fácil para qualquer pessoa acessar informações, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas online. O final do século XX testemunhou a ascensão da internet e da World Wide Web, duas tecnologias interconectadas que transformariam profundamente a maneira como nos comunicamos, acessamos informações e interagimos com o mundo ao nosso redor. A internet, uma rede global de computadores interconectados, teve suas raízes na década de 1960, evoluindo de um projeto do Departamento de Defesa do USAID, chamado ARPANET. A ARPANET foi projetada para conectar pesquisadores em diferentes instituições, permitindo que eles compartilhassem informações e recursos com mais eficiência. A World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee em 1989, forneceu uma maneira amigável de navegar pela vasta extensão da internet. A visão de Berners-Lee era criar um sistema onde os documentos pudessem ser vinculados, permitindo que os usuários saltassem de uma informação para outra sem problemas. A convergência da internet e da World Wide Web desencadeou uma explosão sem precedentes de compartilhamento de informações, comunicação e colaboração. O e-mail se tornou uma forma onipresente de comunicação, conectando pessoas em continentes diferentes em tempo real. O navegador da web, com sua interface gráfica intuitiva, tornou mais fácil para qualquer pessoa acessar informações, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas online. O início do século XXI testemunhou a ascensão da computação móvel, trazendo o poder dos computadores para a palma de nossas mãos. Os smartphones, com seus processadores poderosos, telas de alta resolução e conectividade onipresente à internet, tornaram-se ferramentas indispensáveis para comunicação, acesso à informação, entretenimento e muito mais. O primeiro smartphone verdadeiro,
O IBM Simon Personal Communicator foi lançado em 1994. No entanto, foi o lançamento do iPhone da Apple em 2007 que realmente deu início à revolução móvel. A interface touchscreen intuitiva do iPhone, o design elegante e a App Store, que oferecia uma vasta biblioteca de aplicativos de terceiros, revolucionaram a indústria de telefonia móvel. A ascensão dos smartphones foi acompanhada pela proliferação de aplicativos móveis, que atendem a uma ampla gama de necessidades e interesses. Essa explosão de aplicativos móveis criou novas indústrias, interrompeu as existentes e empoderou os indivíduos com acesso sem precedentes a informações, serviços e entretenimento. Enquanto estamos à beira de uma nova era da computação, duas tecnologias transformadoras têm o potencial de remodelar nosso mundo de maneiras profundas: inteligência artificial e computação quântica. A IA já está presente em nossas vidas, de assistentes virtuais a carros autônomos. A computação quântica realiza cálculos em velocidades exponenciais. A convergência dessas tecnologias pode enfrentar desafios globais, transformando indústrias e levantando questões éticas. A jornada do computador, desde seu início humilde como uma calculadora do tamanho de uma sala, até os dispositivos onipresentes que permeiam nossas vidas hoje, é uma prova da engenhosidade humana, inovação e busca incessante pelo progresso. Cada geração de computadores se baseou nas conquistas de seus predecessores, diminuindo de tamanho, aumentando em poder e expandindo sua capacidade de transformar nosso mundo. Dos primeiros gigantes como Colossus e ENIAC, à invenção transformadora do transistor e do microprocessador, a história da computação está repleta de avanços que alteraram fundamentalmente nossa relação com a tecnologia. A ascensão do computador pessoal empoderou os indivíduos, democratizando o acesso a informações e ferramentas que antes eram domínio exclusivo de grandes instituições. À medida que a tecnologia continua avançando em um ritmo exponencial, podemos apenas imaginar as inovações transformadoras que estão por vir. A jornada do computador, de 0 a gigabytes e além, é uma prova do potencial ilimitado da engenhosidade humana e de nossa sede insaciável por conhecimento, conexão e progresso. Lembra do tempo da internet discada? Quem diria que chegaríamos onde estamos hoje, não é mesmo?